Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô é para a gente continuar as nossas análises técnicas a respeito do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2022 e agora, é claro, para falar da modalidade principal, a mais importante, a mais concorrida, a modalidade 1A. Nesse ano de 2022, especificamente, a gente não teve fase eliminatória devido à baixa quantidade de participantes, então optou-se por não realizar-se, as etapas eliminatórias e a gente só vai analisar as finais na ordem em que as pessoas se apresentaram. Então, só lembrando que nesse vídeo aqui eu vou dar as minhas opiniões, vou dar as minhas pontuações, certo? Mas não são as pontuações oficiais, porque obviamente eu estava participando, certo? Bom, vamos lá então começar aqui sem mais delongas. Começando aqui com o Felipe Fenrich, que jogou com um Smashing Wanker, que é um ioiô de titânio. Vou deixar ali a pontuação rolando enquanto eu comento algumas coisas a respeito do freestyle. Primeiramente o começo foi terrível, foi tenebroso, vários erros, como vocês vão reparar. Foi bem complicado, bem triste mesmo, muitos erros em sequência, mas aos poucos ele começa a acertar bem. Depois eu até falei com o Felipe e ele falou que ele errou muito no começo porque o tamanho da corda estava muito grande em relação ao que ele estava acostumado e aí ele estranhou muito, né? Mas aí ele já está fazendo várias manobras legais, já tem uma pontuação altinha aí, pelo menos até o momento. Mas aí ele começa a se complicar, a corda tá muito grande pro que ele tava treinando, aí um erro mais grave. E olha, repara no seguinte, repara no tempo que demora pra ele trocar de ioiô e pegar outro. Tá vendo que são alguns segundos que ele podia estar fazendo alguns elementos? Pois é. Mas ainda assim foi legal de ver ele jogando, participando. Com certeza não foi o melhor freestyle dele, pela quantidade elevada de erros. Mas pelo menos pra mim, ele pontua muito, ele tem muita manobra difícil que eu pontuo bastante. Então apesar dos vários erros que vocês estão vendo, ele acerta bastante coisa e isso acaba compensando. Aí uma horizontal que ele faz alguns elementos difíceis, arriscados. A sincronia com a música não está tão boa assim, na minha opinião, ele fica um tempo sem fazer manobras. Essa parte é muito boa, que ele faz uma série de elementos pra cima, é bem difícil, bem arriscado. Next Soul também muito difícil, as manobras no pescoço. Infelizmente ele acabou errando muita coisa, mas ainda assim, várias manobras bacanas. Alguns elementos que eu até dou 2. Variação boa de manobras, fazendo manobra envolvendo o pulso, envolvendo o braço, já fez no pescoço. Infelizmente ele errou essa daí. Vários erros em seguida, então a pontuação dele cai bastante. O Felipe, que jogou por primeiro, ele chegou pouco antes do campeonato começar ali, porque o voo dele, que era pra ir pra São Paulo, foi pro Rio de Janeiro. Foi uma história bem maluca. Ele fez um combo de chopsticks que é bem legal. Essa daí eu queria muito que ele acertasse, mas ele infelizmente não acertou. Mas logo em seguida ele já manda uma série de manobras arriscadas. Eu acho que um fator que explica o índice bem elevado de erros dele é justamente a quantidade de coisa difícil em sequência que ele faz. Aí um suicide triângulo que deu errado, então ele deu nó. E repara de novo, no tempo que ele demora pra trocar o ioiô e pegar outro. Tá vendo? São vários segundos que ele deixa de fazer manobra. Aí até dei um errinho, que ele deixa de fazer manobra porque ele tá pegando, trocando de ioiô. Então, além dos erros propriamente ditos, dos pontos negativos que a gente tá dando aqui, manobra difícil essa que ele tentou fazer. Então, além dos pontos negativos, tem muito tempo em que ele simplesmente não faz nada porque ele tá trocando de ioiô. Aí alguns pontos legais, algumas manobrinhas legais que dão um ponto. De novo, pelo menos pra mim, o Felipe tem um estilo de manobra que pontua muito, muito mesmo. Muitos erros, infelizmente. Aí ele acabou errando o finalzinho, eu não considero que foi um acerto. E aí ele termina o freestyle com 87-30 pra mim. Analisando aqui os resultados da pontuação, fica claro que a penalidade, o menos 6 ali do discard, prejudicou ele por causa das duas trocas. E principalmente o Technical Execution ficou baixo por conta, do elevado índice de erros. Muitos erros mesmo, infelizmente, certo? Mas ainda assim ele jogou bem, fez muita coisa arriscada, teve uma diversidade de manobras boa. Claro que todos esses evals aí, execução, controle, uso do espaço, coreografia, poderiam ser bem melhores com um número menor de erros, com toda a certeza, tá? Mas ainda assim, Felipe Fenrich jogou muito bem. E aqui só para vocês verem o perfil de cliques, que eu vou chamar assim nesse vídeo,
perfil de cliques ao longo do tempo. Ele começou muito mal, tanto é que a pontuação dele foi negativa ali nos primeiros 20 segundos. Depois ela foi subindo e percebe que ali entre 40 e 60 segundos a pontuação dele meio que para por conta da troca de ioiô que ele faz. E lá na frente, de novo, né, entre 140 e 160 segundos, veja que a pontuação dele fica praticamente estagnada porque ele tá trocando de ioiô de novo. Tem algumas partes ali que dá bastante pontuação ali, entre os 80 e 100 segundos aproximadamente, muitos pontos por causa, se eu não me engano, daquelas manobras que ele faz em cima da cabeça, então é o ponto forte do freestyle dele, na minha opinião. Mas aí só para vocês terem uma boa noção, Felipe Fenge que jogou muito bem. Mas vamos agora pro próximo jogador, que é o Lucas Red, pessoal. Ele que tá jogando com Yo-Yo Empire Boreas, que a gente já tem até review aqui no canal. Lucas Red, né, que é vermelho, jogando num fundo vermelho, com camiseta vermelha e um ioiô vermelho. Quem diria? Ele começa bem, fazendo algumas manobras bacanas, que dão uma pontuação legal pra ele. Pelo menos eu acho que foi um começo bom. Um errinho ou outro ali, mas ainda assim ele vai fazer várias manobras agora no começo aí, que eu dou ponto. Não tanto quanto o Felipe, porque não é uma coisa tão não são coisas tão arriscadas, tão difíceis, né? Aí um errinho que ele comete. Mas ele tem esse perfil também de fazer muitos erros rápidos e se recuperar rápido deles. Então nem parece que a apresentação dele tá com muitos erros, porque ele se recupera bem rápido. Mas em termos de pontuação, de clicagem, digamos assim, a pontuação dele cai rápido por conta desses vários errinhos que ele faz. Você percebe que toda vez que ele comete um errinho, não dá nem um segundo, ele já tá fazendo outra manobra. Alguns elementos que ele já começou a repetir, então esse vai ser um problema recorrente aí. Que ele vai fazer algumas manobras que vão ser elementos repetidos, e daí por isso eu não dou ponto, mesmo ele acertando. Combinho de braço aí bacana para dar um aumento na variação, mesma coisa aí com esse elemento atrás do pescoço, acho que dá uma diversidade boa. Horizontal, a princípio eu não dou uma pontuação alta, porque só fazer o finger spin ali, que é fazer o ioiô ficar girando no seu dedo, não tem interação com a corda e portanto não pontua. Horizontal dele bem simples, eu não acho que pontua tanto, tem até outros combos que ele mesmo faz que pontua mais. Infelizmente ele acabou errando, né, era uma manobra legal que ele ia pular por cima do ioiô, mas ele acabou errando. Alguns errinhos aí mais tranquilos, que ele se recupera rápido. É legal essa diversidade que ele começa a fazer, por mais que ele esteja, em alguns momentos a gente vai ver isso principalmente mais pro final do freestyle, que ele repita muitos elementos, ele faz várias manobras diferentes. Então, manobra por cima do corpo, pulando por cima, manobra de costas, manobra envolvendo o braço. Alguns cominhos legais, mas aí vocês já conseguem perceber que eu já não tô pontuando muita coisa, porque, né, ele tá cometendo não, mas ele tá fazendo algumas manobras repetidas. Alguns elementos diferentes, algumas variações, né, de triângulo que ele fez, de whips que ele fez ali, que eu acabo pontuando, então... a pontuação dele não sobe tão rápida por conta desses vários errinhos que ele comete ao longo do caminho. E principalmente desses elementos repetidos, né, que eu não pontuo uma segunda vez. Algumas manobrinhas legais. Em termos de como que eu posso dizer, performance, não tá muito... Ele até comentou aí em voz alta no momento que ele tá repetindo manobra, né, então, e de fato ele tá repetindo várias manobras. E fica visível daí que a questão de, como que eu posso dizer, sincronia com a música não tá muito boa. Porque ele repete manobra, não tem aquela sincronia toda com a música, não tem uma mudança de ritmo da música e logo em seguida uma mudança de ritmo das manobras, né? É algo meio constante. E aí ele termina a apresentação, pelo menos pra mim, com 40-20. Então, olhando aqui, pessoal, a pontuação dele ficou bem abaixo do Felipe, né? O que se destaca aqui é o 1 em coreografia e showmanship, então não teve uma grande empatia com o público ali, né, a apresentação em si, nem coreografia, como eu pontuei pra vocês. Apesar disso, ele teve uma diversidade ok, né, ele repetiu muita manobra, mas ele fez vários tipos de manobras ainda assim, então a diversidade ficou ali no 2,5. E Technical Execution ficou um 12,2, né, de 60 pontos, porque ele fez muitas manobras repetidas e teve vários errinhos ao longo do caminho, como a gente conseguiu reparar, certo? E analisando aqui o nosso perfil de cliques, né, fica visível que como ele não tem tantos elementos difíceis, tantas manobras, você até consegue ver a decadência ali quando cai a pontuação por causa de alguns errinhos. E veja o seguinte, até os 40, 50 segundos ali a pontuação dele até que sobe bem,
né? Depois dá uma estagnada ali, você pode ver que dos 80 até os 140 segundos meio que fica a mesma coisa, ele faz poucas manobras diferentes, então ele clica pouco e acaba tendo vários errinhos que subtraem a pontuação. Dali dos 140 segundos em diante, a pontuação dele até que sobe legal, né? E alguns errinhos no final, algumas manobras repetidas, e a pontuação dele fica um pouco mais estagnada perto do final também, pelo menos pra mim, certo? Mas aí está o Lucas Red, e vamos agora ao nosso próximo jogador, pessoal, que é o Rafael Yuri, ele que estava jogando com Duncan Orbital GTX. O Rafael Yuri, que eu já vou dizendo pra vocês que foi o melhor freestyle que ele já fez com certeza, e foi um quarto lugar muito merecido. Ele começou fazendo algumas manobras aí que eu pontuo, um errinho, né, já logo no começo, mas essa questão do erro vocês vão ver na sequência. Ele não joga tão rápido, pelo menos esse começo é um pouco mais técnico, um pouco com elementos um pouco mais complexos e mais lentos, né? E ele começa devagar com uma amplitude de movimentos não tão grande, mas faz parte do freestyle, né? Não tem problema algumas manobras serem menores, né, em questão de amplitude do movimento. Mas começou ali com poucos erros, como vocês podem ver, e já tá com 15 pontos, então ele começou fazendo um ponto por vez e começou bem, né? Algumas variações de triângulos, alguns errinhos, mas ainda coisa que ele se recupera rápido. Essa manobra aí no pescoço eu dou 2, né? Porque eu acho difícil, acho mais arriscado. Você viu aí, mudou o ritmo da música, ele já mudou o combo, ele fez um combo um pouco mais rápido. Então isso aí demonstra a questão da coreografia, da montagem do freestyle. Manobra envolvendo o braço, aí ele se ajoelha até pra dar uma performance melhor. Aí foi um ponto bem negativo, porque ele tentou fazer a manobra várias vezes, errou várias vezes, aí a pontuação dele decaiu muito, muito depressa. Mas o combo em si que ele tentou fazer era legal, infelizmente ele acabou errando. Um Hook 2.0 que é difícil, mas ele acabou errando também. Mas nenhum erro que ele demorou muito pra se recuperar, e isso é importante. Então aí ele tá fazendo mais algumas manobras menores, né, de dimensão menor, sem ser tão amplas. Mas ainda assim tá fazendo vários cliques diferentes, várias manobras, várias variações que eu pontuo. Então o freestyle dele tá bem legal. Aí ele cometeu mais um errinho, mas ainda assim conseguiu se recuperar. E preste atenção agora, ele tá com ali menos 13, né, na nossa clicagem. O que fez ele ficar em quarto lugar foi com certeza a sequência daqui em diante, porque ele vai conseguir ficar um bom tempo sem cometer erros. Então olha que legal, a música acelera, ele acelera junto, faz um combo mais rápido pra combinar justamente com a música. Isso eu achei bem bacana. Várias manobras que ele acerta em sequência e perceba que ele vai ficar um bom tempo sem errar e a pontuação dele vai alavancando. Combo frontal também bem rápido, combinou demais com a música, foi muito legal. Aí já dá pra ver que ele já tava bem mais confiante, né? O público já tava bem mais engajado no freestyle, porque viu que ele tava mandando realmente bem. Ó, vários acertos aí em sequência, manobras bem legais. Diversas variações que eu acabo atribuindo ponto. Algumas manobras até um pouco mais amplas, essa que ele fez por cima da cabeça. Diversas variações aí com triângulo que ele fez também, que foi bem legal. Agora ele acertou o Hook 2.0. E fazendo mais algumas variações, manobras diferentes que eu também pontuo, então foi bem bacana. E aí, essa parte de costas é bem difícil, bem arriscada. Vários elementos complicadinhos de fazer, né? Que vários deles eu dou 2 pontos, inclusive. Aí um errinho, mas logo em seguida ele acerta. E ele faz o eu voltar pra mão e terminou com 86 menos 14. Uma baita apresentação do Rafael Yuri, pessoal. Olhando aqui nos resultados oficiais, você viu que basicamente todos os critérios ele mandou relativamente bem, né? Tudo ali em questão de execução, controle, diversidade, uso do espaço, coreografia. Ficou ali entre 3 e 3,5. Mas eu acredito até que a coreografia dele foi boa mesmo, a construção do freestyle foi boa. Ou seja, você via que quando mudava o ritmo da música, ele mudava o estilo da manobra, então ele acelerava quando precisava, ele diminuía o ritmo quando precisava também, para combinar. Execução, acho que até daria uma nota um pouquinho maior para ele, porque ele realmente teve um índice bom de acertos, e isso fez com que a pontuação dele ficasse alta até no Technical Execution, né, que ele ficou com 38,4, quarto colocado, merecidíssimo. E vamos dar uma analisada aqui, pessoal, no perfil de cliques. E olha que interessante isso daqui. Veja como a nota dele tá subindo ali até os 70 segundos, mais ou menos, né? Lembrando que o tempo é a linha de baixo ali, né? É a linha horizontal de baixo. Daí logo na sequência ele faz uma série de tentativas daquela manobra no braço que ele erra, então a pontuação dele fica meio estagnada até os 110, 120 segundos mais ou menos, que ele comete mais alguns errinhos, só que ele fica muito tempo sem errar.
Então, dos 120 segundos, que seria ali dos 2 minutos em diante do freestyle, o minuto final, digamos assim, ele começa a acertar muita coisa em sequência, sem errar, e a pontuação dele sobe bem rápido, né? E no finalzinho sobe também porque ele faz uma manobra de costas que eu acho bem difícil, bem arriscada. Então fica visível o impacto dos cliques, né, e dos acertos em sequência que ele fez, principalmente na segunda metade do freestyle, que sem sombra de dúvidas foi o ponto alto da apresentação e deixou ele em quarto lugar. Ele que vivia ficando em sétimo, oitavo, nono lugar, dessa vez ele conseguiu fazer um freestyle bem mais limpo e ficou em quarto lugar. Legal? Vamos lá pro próximo agora, pessoal, que é o Bruno França. Ele que jogou com Timeless Glamour, pelo menos no comecinho, a gente vai ver que ele acaba trocando de ioiô logo no começo. Eu não sei exatamente qual ioiô que ele usou depois, tá? Mas tudo bem. Vamos analisar aqui a apresentação em si, que já vai começar aí. Começou? Ele fazendo ele jogando um pouquinho mais devagar, mas ainda assim fazendo alguns elementos que pontuam. Gostei que ele começou com uma torre, né? Então achei isso bacana. Um errinho ou outro aí, mas o que vai complicar ele é logo no começo aí um nó que ele vai fazer. Então, ó, o ioiô voltou, deu um nó, ele já trocou e vai pegar um outro ioiô logo no comecinho, né? Isso dá um pequeno abalo, pelo menos quando você tá em cima do palco, isso abala um pouquinho, né? Você errar, ter um erro mais grave logo no começo. A música tá bem devagar, então fica difícil sincronizar alguma coisa nesse momento. Mas aí foi legal que quando a música agitou, ele começou a fazer um combo envolvendo o braço, um combo bem bacana, inclusive. Nada muito mega difícil. Esse triângulo seria mega difícil, até que ele até acertou depois aí, foi bem bacana. Isso foi bem divertido ver ele acertando ali. Hook 1.5, um hook menos 1.0. E aí ele começa a seguir por uns combos mais convencionais, digamos assim. Tá jogando bem, né? Nada mega, digamos assim, difícil, mega arriscado, mas o fato de não errar nessa sequência aí dá uma ajuda pra pontuação dele crescer bem. Um baidezinho mais arriscado que ele acabou errando, alguns errinhos aí que você consegue ver que ele tá perdendo o controle. Esses vários erros em sequência mostram que o controle não tá assim tão refinado, né, dos combos. Ele tentou fazer algumas manobras ali envolvendo triângulos, infelizmente acabou errando. Ele errou também essa daí, apesar de eu ter achado bem interessante a ideia, né, da manobra, dele fazer um 360 com o corpo enquanto faz o combo. Aí ele vai para uma horizontal. Não tem muitos elementos, mas o que ele fez eu cliquei, eu pontuei. Aí ele faz um DNA, que eu dou 2, eu acho DNA até que difícil, eu dou 2 em DNA. Infelizmente ele acabou errando, eu não entendi se foi um nó, se foi um bind ali, que no finalzinho ele deu um nó, que ele acabou trocando de ioiô de novo. Não sei o que foi. Né, eu não reparei o nó. Aí ele faz um frontal, não pontua tanto, ele acaba errando bastantinho, então a pontuação dele acaba não subindo muita coisa nessa parte. Vários errinhos, algumas variações, manobras parecidas com o que ele já tinha feito. Essa daí foi legal, ele fez um giroscópio, né, envolvendo um chopstick, bem bacana mesmo, eu achei muito legal essa manobra, um dos pontos altos do freestyle. Essa parte aí que ele passa o ioiô entre as pernas eu não dou ponto, eu dou ponto mais quando o ioiô interage com a corda, né? Essa daí foi bem legal mesmo, tem até que tentar aprender depois, que ele fez uma torre Eiffel embaixo da perna, foi bem bacana como ele finalizou a apresentação. Olhando aqui os resultados, pessoal, é lógico, o menos 6 ali do discard, que ele trocou de ioiô 2 vezes, prejudicou muito a nota dele, com toda certeza. E o restante dos rivals foram entre 2 e 2,5, basicamente, né? Então, a execução dele não estava tão boa. O controle, como eu falei, tinha várias vezes que ele demorava para se recuperar dos erros, e isso demonstrava que o controle não estava tão bom. Questão de coreografia, construção, performance foi muito ok, assim, nenhum momento de grande destaque, né? Mesmo quando ele tinha um destaque, por exemplo, em fazer a torre Eiffel embaixo da perna, o destaque era para a manobra em si e não para o freestyle, para a apresentação, digamos, né? Então, questão de controle corporal, showmanship, que é a performance geral, digamos assim, não foi tão alto. E o technical execution ficou baixo ali até, na pontuação oficial, 10,3, por conta dos vários errinhos que ele teve, né? E porque ele não fez tantas manobras, tantos elementos, né? Ele errava uma coisa, daí 2, 3 segundos depois que ele fazia um outro elemento, e às vezes ele não acertava também, então a pontuação dele não subia
tão rápida. Inclusive, falando em pontuação subir rápido ou não, aqui o perfil de cliques fica visível que lá pelas tantas ali, ó, entre os 90 segundos e os 140 segundos, ele faz poucas manobras, poucos elementos e tem vários errinhos que basicamente deixam a pontuação dele estagnada. Você pode ver ali que a pontuação deixa de subir, sobe um pouquinho no final, né, principalmente pelaquela torre Eiffel de embaixo da perna que ele faz, que foi bem bacana ali, né? Mas a gente consegue perceber que os vários errinhos e fazer manobras devagar faz com que a pontuação muitas vezes fique estagnada, pelo menos no quesito ali de Technical Execution, que é o que a gente está avaliando aqui, que são os cliques, né? Beleza? Bom, indo agora para o nosso próximo jogador, que é o Rodrigo Yokota, o Whip, que jogou com um protótipo de titânio da Turning Point, eu não sei qual que é. O Whip, pra quem não sabe, pessoal, ele já é bicampeão brasileiro de ioiô só da modalidade 1A. Ele foi campeão brasileiro em 2003 e 2004. E é bem legal ver ele ainda na ativa, ainda jogando. Ele começou bem, tá? Começou muito bem. Manobras difíceis, criativas ali. Um errinho ou outro, é claro, mas eu acho que o começo foi bem forte. Né? Vocês podem ver ali que ele tá com uma pontuação bacana. Mas na medida em que o freestyle for avançando, vocês vão perceber que, de novo, o problema foi a série de errinhos. Vários errinhos ali. Ele jogou bem tranquilo, deu pra perceber até pela escolha musical, pelo ritmo que ele tava jogando. Ele não tava jogando nem um pouco acelerado, tava jogando no próprio ritmo. Infelizmente ele errou essa manobra no pescoço. Eu teria dado 2 pontos com certeza, porque ela é difícil, ela é chamativa. Várias manobras bem legais aí, realmente uma fluidez muito boa. Mas você pode ver que às vezes ele comete uns erros aí, que é um pouquinho até descontrolado em alguns momentos, apesar das manobras em si serem controladas. É até um pouco contraditório o que eu tô falando, mas como que eu posso explicar? A postura dele não tá tão preparada pra lidar com os erros. Então ele vai jogando ali na boa, ele comete um erro, ele não tá bem preparado pra recuperar do erro, né? E daí faz com que demore um pouquinho pra ele se recuperar e pareça que a manobra não tá tão controlada. Combo muito legal, essa sequência de whips ali foi muito show, muito mesmo. Várias manobras muito bacanas que infelizmente mesmo ele acabou errando, senão com certeza o pessoal ia ter gostado bastante. Manobras bem criativas, como eu falei pra vocês. Só que você pode ver, eu acho que o principal ponto de crítica aqui que separa, digamos assim, um Rodrigo Yokota dos primeiros colocados, além da questão dos erros, é justamente essa questão da postura, sabe? Como é que eu posso dizer? É difícil dizer, mas parece um pouco largado, digamos assim. Não quero ofender, mas é só uma sensação que ele tá jogando bem tranquilão e bem despreocupadamente. E daí, beleza, ele vai errando, vai acertando, vai fazendo uma manobra por vez ali. Vários combos legais, que fique claro. Alguns errinhos, mas algumas manobras que eu pontuo também, né? Então a pontuação dele tá razoável já nesse momento. Várias variações ali que ele passa a manobra, que ele passa o ioiô, né, entre os dedos, que eu acho bem legal, que eu dou pontuação. Essa daí teria sido sensacional, eu achei muito boa, muito mesmo. Infelizmente ele acabou dando uma erradinha ali, mas foi muito criativa, eu não tinha visto esse tipo de manobra antes. Ó, e ele erra, tá vendo que eu acho que o principal ponto aí é a questão do, pelo menos na minha opinião, de body control, que é o critério ali de postura, né, digamos assim. Muito legal, muitas manobras criativas. Só que vocês estão vendo, né? 26 erros já é muita coisa, né? Basicamente, para cada 2 acertos dele, ele tem um erro. Então a pontuação dele decai muito por conta disso. E ele termina com 55 menos 26, pelo menos pra mim. Vendo aqui os resultados, pessoal, o que a gente consegue perceber? Eu bati muito na tecla do body control, que ele até ficou com uma nota razoável, nota 3, mas o showmanship ali foi a nota mais baixa dele nesses critérios, nesses evals, né? Ele não teve nenhuma penalidade, muito bom, mas o showmanship foi 1,5, foi com certeza a nota mais baixa dele, por conta dessa questão de ele não estar muito preocupado em fazer uma apresentação, né? Ele basicamente escolheu uma música tranquila e jogou de maneira tranquila ali, sem se preocupar muito em errar ou acertar. Ele jogou ali 3 minutos, fez uma aparição no palco que foi bem legal. E em Technical Execution, ele ficou com 20.1 nas pontuações oficiais, né, de score ali, né? Lembrando que isso aí é normalizado, vai de 0 a 60 no máximo, né? E o principal ponto foi, claro, a questão dos erros, né? Ele tem muita manobra legal, muita manobra difícil e criativa que pontua, mas vários errinhos ali, isso prejudicou muito a nota final. Analisando aqui o perfil de cliques,
fica interessante ver como a pontuação dele vai subindo aos poucos ali, né? Sobe bem no começo, como eu mostrei pra vocês, então ali até os 20, 30 segundos é uma pontuação que vai subindo rápido. Se mantesse nesse ritmo, com certeza ia ter uma pontuação muito maior, mas aos poucos a pontuação dele vai subindo mais devagar, vários errinhos ali, você consegue perceber que tem muitos altas e baixas esse nosso gráfico aqui. No final ele acaba subindo um pouco mais a pontuação, fazendo algumas manobras mais difíceis ali, errando um pouquinho menos, mas ainda assim vários errinhos que prejudicaram o score dele, a pontuação, né, a clicagem final dele. Mas foi muito legal ver o Rodrigo Iocota na atividade jogando aí no Campeonato Brasileiro, beleza? E vamos agora para o nosso próximo jogador, que é o Gabriel Pedrosa, que estava jogando com SF Cadence, ou Cadence. Eu tinha assistido esse vídeo antes aqui de mostrar para vocês, eu até achei o estilo de jogo dele um pouco parecido com o do Whip, né, com o Rodrigo Iocota, que jogou agora há pouco, no sentido de ser algo calmo, não tão rápido, né? Geralmente quem tá preocupado mesmo com questão de campeonato tenta jogar rápido para conseguir fazer várias manobras e pontuar. Aí ele tá jogando tranquilo, são manobras bonitas, ele usa uma corda comprida, então quando ele acerta uns slacks, umas manobras, fica bem legal. Aí um suicide que ele acertou, que eu dou 2, eu acho bem difícil. Ele vai errar bem menos que o Rodrigo Iocota. Isso é até interessante de pontuar, né, pessoal? Ele joga mais devagar, até a transição entre um elemento e outro devagar, pelo menos em relação ali ao Rodrigo Iocota, que a gente viu agora há pouco. Mas ele errou menos também. No fim das contas, ficou mais ou menos parecido a pontuação, tanto para mim quanto para os juízes oficiais. Manobra de braço, mas sem muitos elementos. Alguns errinhos aí, mesmo quando ele acerta, você vê que demora para fazer o elemento, a interação entre o ioiô e a corda, então mesmo quando ele acerta, a pontuação não sobe tão rápido, certo? Outro combo frontal dele que dá uma variação ali pro que ele já estava fazendo, mas vários errinhos até em manobras parecidas, né, que ele erra mais de uma vez. Algumas manobras legais, esse combo aí um pouco mais rápido, aí, um pouco mais técnico. Legal, quando ele acerta é bem bacana esses slacks, essas manobras de corda que ele faz, eu acho muito bonitas, muito mesmo. Aí ele acertou mais uma. Agora ele finalmente acertou uma manobra que ele tinha errado umas 2, 3 vezes. Alguns elementos envolvendo o braço, envolvendo o pulso, mais uns whips. De novo, todas as manobras que envolvem a corda que ele faz, eu acho que são bem bonitas, bem chamativas. Eu realmente gosto bastante, pra ser honesto. Mas você pode ver que demora um pouco para ele fazer uma transição entre um elemento, que é o agente da ponto, e outro, né? Aqui alguns chopsticks que ele fez ao longo da apresentação, né? Chopsticks, que são aquelas manobras que o ioiô passa entre os dedos, né? Você pode ver que ele acerta, mas ele logo em seguida ele dá uma erradinha. E você pode ver que ele, como eu falei, acho que o principal ponto aqui é a demora da transição entre um elemento e outro. Talvez seja uma técnica para errar menos, né? Jogar mais devagar, mais tranquilo. Esse combo embaixo da perna foi legal, eu gostei. Poucos elementos, mas eu gostei, eu achei bacana de ver. Aí ele corrigindo a torção da corda, cometendo alguns errinhos, infelizmente. E a apresentação está se aproximando do final e você pode ver, eu não dei ponto porque ele já tinha feito essa manobra. Mas algumas manobras que envolvem a corda que eu acho bem legais, bem bacanas de ver. Infelizmente ele errou esse final aí, ele vai trocar de ioiô inclusive, mas nem dá tempo de ele fazer nada, então ele terminou trocando de ioiô, infelizmente. E olhando aqui os resultados oficiais, o que a gente pode dizer? O Technical Execution dele foi bem parecido com o do Rodrigo Iocota, e eu concordo bastante com isso, inclusive. Questão de performance ali, acho que foi um pouco abaixo do que a gente poderia esperar para um campeonato brasileiro. Então, Body Control, Showmanship, que são aqueles dois últimos evals ali, deram uma caída na nota ali dele, né? Não foram pontuações tão altas. Mas ele teve um controle ok, uma execução ok, porque apesar do nó no final, ele não teve tantos erros, né? Isso também é por causa que ele fez poucos elementos, né? Se a gente considerar os 3 minutos. Uma diversidade legal de manobras, um uso do espaço legal. Ele usa uma corda grande, então como é que eu posso dizer? Os movimentos dele são amplos, né? Isso foi bem bacana pra mim. Olhando aqui o perfil de cliques dele, né? A gente pode ver ali que começou bem. Muitos jogadores tiveram isso, né? A gente consegue reparar
que lá pela metade do freestyle a pontuação ficou meio estagnada. Então a gente consegue perceber ali que entre 80 e 100 segundos a pontuação dele sobe pouco. Ali no final também, né, de 140 até 180 segundos, ele começa a repetir muita manobra. Como eu falei, ele joga mais tranquilo, mais devagar, e daí ele faz poucos elementos. Então ele tem vários cliquezinhos negativos, poucos positivos, e a pontuação ali na reta final fica bem estática, inclusive, né? Mas ele teve dois momentos ali, que foi do início até os 70 segundos e dos 100, digamos, até os 140, que a pontuação dele subiu legal. Né? Não tanto porque ele não fez tantos elementos, né, em sequência, mas foi legal de ver o Gabriel Pedrosa, jogando aí, pessoal. E isso nos leva ao próximo jogador, que sou eu. Eu joguei com Magic Yoyo Z03 Redemption, e eu tive uma estratégia muito definida, muito específica nesse freestyle quando eu tava praticando. Errar pouco. Esse foi o principal foco. Encher de manobra e errar pouco. Eu sacrifiquei um pouco da performance que eu podia ter tido em questão de sincronia com a música e tudo mais. Nem escolhi uma música que eu gostava muito, pra ser sincero. E eu vou começando... comecei com um errinho ali, mas eu fui fazendo vários elementos diferentes pra dar ponto, né? Alguns errinhos ali, mas faz parte do processo. E o primeiro combo ali eu já termino com uma pontuação razoável. Mudo pra um combo de braço pra acompanhar a música que mudou de ritmo. Então, a música muda de ritmo, eu mudo o estilo do combo que eu tô fazendo. Tento variar bastante com os hops aí no braço. Poucos erros, porque, de novo, esse foi o foco desde que eu montei o freestyle 6, 7 meses antes do campeonato. Mais até, eu acho, uns 7 meses antes. Aí eu vou pro horizontal quando a música vai pro refrão. Um clique por vez, nada mega difícil, mega maluco, mega arriscado, não. Alguns errinhos, mas coisa pouca, né? Coisa que você não gasta muito tempo pra se recuperar. Combinho de wrist mount, alguns slacks pra dar uma pequena variada. Aí eu dou uma pausa pra a música acalmar. Tento encaixar de novo algumas manobras no ritmo da música, mas nada muito mega arriscado. Um clique por vez, sem errar e sem se afobar. Isso me ajudou muito, até porque até o momento eu tô com apenas 3 erros, né? 3 cliques negativos. E com certeza essa sequência acertando aí, né? Esse tempo todo sem errar, fez a minha pontuação subir bastante e me auxiliar a ficar em primeiro lugar. Mais combos aí que eu tento fazer pra dar pontuação mesmo. A sincronia não tá grande coisa nessa parte, mas a ideia é realmente fazer uma pontuação legal. Começo a cometer alguns errinhos, mas, de novo, é coisa rápida que a gente consegue se recuperar rápido e não prejudicar o elemento seguinte que estava previsto no freestyle. A música acelera, eu tento fazer um combo mais rápido. Cometo um errinho ali no começo, né, mas, de novo, faz parte. Esse bind não tava na coreografia, eu tentei fazer na hora e quebrei a cara, porque errei. Aí, de novo, aproveitando que a música ainda tá acelerada, faço um combo frontal. Nada muito arriscado, bem seguro, bem safe, digamos assim. Aí eu me arrisco um pouco pra tentar sincronizar com a música. Alguns elementos mais difíceis que eu acabo errando. Eu teria dado 2 naquele elemento que eu passa por cima do pescoço, mas eu acertei o outro logo na sequência. Mais algumas manobras pra pontuar. Essa embaixo da perna eu acabo dando 2. E aí foi minha manobra preferida, né, que já virou minha assinatura, digamos assim, que eu pulo e pego o yoyo de costas. Aquele elemento especificamente eu dou 2, mas tem algumas variações aí de costas que eu acabo clicando também, porque tem uma certa dificuldade em executar. Manobra de costas eu dou 2, eu acho difícil. Mais algumas manobrinhas aí, alguns errinhos, a apresentação tá se aproximando do final. E em seguida eu termino com esse grind aí. Eu ia chutar a corda, mas eu acabei ficando inseguro na hora e só dei um tapa na corda ali pra garantir que eu ia acertar. Então, só analisando os resultados aqui, pessoal, eu ganhei, fiquei em primeiro lugar com uma certa folga ali, né? A gente vai ver depois, principalmente por conta do Technical Execution, que são os cliques. E lógico, o que me favoreceu foi a baixa quantidade de erros. Eu errei a mesma coisa que o Gabo, digamos assim, em quantidade de erros, só que como o meu freestyle estava mais rápido e com maior quantidade de manobras, de elementos, eu saí em grande vantagem por conta disso, né? E o resto foi operante, mas eu digo pra vocês que se você tiver uma execução boa, e montar um freestyle ali, tiver uma leve sincronia com a música, é muito difícil que os ivals não sejam altos. Então, você acertar a manobra vai te ajudar na execução, vai te ajudar no controle, vai te ajudar na diversidade, porque você vai acertar os diferentes tipos de manobra que você vai ter. Vai ajudar na coreografia, porque aquilo que você coreografar e você acertar vai parecer que a coreografia tá bem feita.
né? E claro, isso te deixa mais confiante, errar pouco no palco te deixa mais confiante, e isso melhora a sua performance, a sua empatia com o público começa a se animar porque consegue perceber que você tá mandando bem ali, tá errando pouco, né? Então, sem dúvida alguma, a execução foi a palavra-chave desse freestyle aí, e que me ajudou a ficar em primeiro lugar no campeonato. E analisando aqui o perfil de cliques, pessoal, ele tenta se aproximar de uma reta, e isso é característico de quando o freestyle não tem muitos erros, né? Claro que tem algumas quedas aqui e ali. Destaca-se um ponto entre os 90 e 100 segundos, basicamente, que a pontuação sobe um pouquinho mais, que é um combo que eu tento fazer mais rápido ali, né? Mais meta-trick, digamos assim, mais focado em manobras que a gente vê em mais frequência em campeonatos, né? Ali, depois dos 100 segundos em diante, meu índice de erros começa a subir um pouco, então com certeza a primeira metade do freestyle foi melhor, porque foi muito mais limpa, né? Aquela sequência que eu fiz de manobras ali sem errar, teve vários momentos ali que eu acho que fiquei uns 40, 50 segundos sem cometer erros, com certeza alavancou minha pontuação e me ajudou muito a ficar em primeiro lugar. Beleza, pessoal? E vamos ao nosso próximo jogador, que é o Gustavo Amaral, ele que tá jogando com o Fênix Omni, que é um ioiô da Fênix que eu não sei se um dia vai ser lançado. Se um dia lançar, eu prometo que eu trago aqui pro canal, mas até agora nada, né? Então é meio que um protótipo. Gustavo começa jogando com a música da Anitta, alguns errinhos, mas o legal do estilo do Gustavo é que várias manobras que ele faz são bem visíveis, elementos bem distintos uns dos outros para realmente pontuar. Algumas manobras aí que ele pega por trás do pulso, que eu dou 2, eu acho difícil, né? Então eu acabo dando 2. Alguns errinhos, mas nada muito grave até o momento. Várias variações de manobras e aos poucos ele tá aumentando a pontuação dele. Já vai pro frontal assim que a música acelera um pouco, então faz sentido do ponto de vista de construção, de montagem do freestyle. Alguns hops que ele faz aí para dar uma diversidade também. Eu não clico absolutamente tudo, porque tem algumas coisas que são um pouquinho repetidas e eu não clico um por um, mas a maioria eu clico. Aí um combo um rail combo, né, que é um combo mais rapidinho que ele faz. Uma manobra que ele errou, mas eu ainda dei clique positivo porque saiu um elemento, querendo ou não. Várias manobras ali bem concatenadas, digamos assim, umas com as outras que ele faz na sequência. Esse combo aí é bem bacana também, de chopsticks, eu achei que deu uma diversidade legal. E são manobras difíceis, infelizmente uma penalidade aí, mas ele se recupera até que rápido, né? Pra já seguir pro próximo combo. Essa manobra de costas eu dou 2, essa na orelha eu dou 2, mas às vezes eu dou 3, dependendo do meu humor, eu acho bem difícil. Mais algumas manobras no pescoço para aumentar a amplitude dos movimentos. Mais uma manobra que eu teria dado 2, porque é bem difícil, bem arriscada, mas ele acabou errando. Um hook 2.0 que ele fez ali pra dar ponto. Aí ele começa a fazer mais manobras, de novo aqueles elementos bem definidos pra pontuar, né? Então, alguns erros aí. Esse chopstick eu acho bem difícil, eu dou 2. Faz um hook 1.5, mais algumas variações, mas vários errinhos. Então, ele acerta, daí ele erra, daí ele acerta, né, um hook 2.5, que é difícil. Esse 3.0 teria combinado demais com a música, mas infelizmente ele acabou errando. Mais alguns hops. É bem visível também que por mais que ele não esteja fazendo freestyle necessariamente mega limpo, quando ele erra ali, você consegue perceber que pelo estilo de manobra que ele faz, ele se recupera rápido. Então ele erra um hop e ele se recupera rápido. Ele erra um hook e ele se recupera rápido. Aí ele já vai para o horizontal, então para dar uma diversidade legal a mais, né, nas manobras que ele tá fazendo. Infelizmente mais uma penalidade meio aleatória que aconteceu ali, que o eu parou meio que do nada. Horizontal envolvendo o pescoço. O combo é curto, então acaba não pontuando tanta coisa, mas é interessante em termos de variação de manobra. Hook 2.0 na horizontal, bem difícil. Faz um DNA, eu dou 2 pontos e aí ele tenta fazer outro bind difícil que saiu mais ou menos certo, então eu dei só um clique, senão eu teria dado 2. E ele terminou pra mim com 89 menos 17. Olhando aqui nos resultados oficiais, dá pra ver que prejudicou um pouquinho a questão do controle e principalmente o Technical Execution, que ficou um pouco abaixo, né? Isso se deve a uma quantidade um pouquinho maior de erros que ele teve. Por exemplo, se comparar ao meu freestyle, esse teve uma quantidade de cliques negativos bem maior e 2 penalidades ali que ele gastou um tempinho pra se recuperar, certo? Mas ainda assim, uma execução legal, diversidade das manobras legal, construção, né, montagem do freestyle muito boa, showmanship, que é a empatia com o público, né, boa também.
Então foi um bom freestyle, digno de terceiro lugar, sim. Né? Gustavo Amaral mandou bem, com certeza. E dando uma olhadinha aqui no perfil de cliques, foi meio que uma reta, né, no fim das contas. A pontuação dele em alguns momentos subiu um pouco mais, em outros subiu um pouco menos. Ali entre os 80 e 100 segundos, mais ou menos, ele tem vários errinhos, então a pontuação dele fica meio estática. Depois dos 100 até os 140 também não sobe tanto, porque ele tenta fazer vários hooks, vários hops, e vários deles ele erra. Então, assim, do mesmo modo que ele aumenta a pontuação rápido, né, dos positivos, ele também aumenta os negativos de maneira rápida. Daí ele acerta uma sequência boa ali dos 140 segundos em diante, né? Então foi um freestyle bem sólido ali. Claro que podia ter bem menos erros, podia ter menos penalidades, com toda certeza. Mas ainda assim foi um freestyle bom, digno de terceiro lugar. Um dos melhores de 3A, de 1A, perdão, do Gustavo aí, que ficou em terceiro lugar, pessoal. Beleza? E isso nos leva ao nosso próximo jogador, que é o Guilherme Fragoso, que fez todas as filmagens, inclusive, que a gente está mostrando aqui no vídeo. Então, se o Guilherme estiver assistindo, muito obrigado. Ele que jogou com Top Yo Silenos, ou Silenos, não sei. Esse freestyle eu gostei muito, de verdade. O que eu posso dizer? Quem acompanhou outras análises aqui no canal sabe que o Guilherme é conhecido por ter uma execução muito boa. E dessa vez foi um pouco o contrário do que ele costuma fazer. Aí ele tá jogando bem, ele usa uma música séria, né, um pouco mais séria pra montagem da apresentação dele. Então não combinaria tanto ele tá mega empolgadão e felizinho, né, como o Gustavo estava, digamos assim, que é uma música mais séria. Eu acho que faz sentido em termos de performance. Várias manobras legais aí, variações de triângulos que ele já faz, ele domina muito bem. Um suicide que eu dou 2, eu acho difícil. Aí ele começa fazendo algumas manobras na horizontal. Infelizmente aí foi o ponto fraco do freestyle, porque ele erra bastante essas horizontais, então a pontuação dele não sobe muita coisa. Infelizmente, ó, você viu que ele tentou várias vezes e ele errou. Então vários segundos ali que a pontuação acabou caindo. Daí ele até fez alguns elementos legais que eu pontuo, mas né, o começo ele foi um pouquinho problemático. E o que eu queria dizer, pessoal? O freestyle de 2021 dele foi melhor no sentido de execução, com certeza. Só que esse foi bem mais arriscado, como a gente vai ver principalmente na segunda parte, na segunda metade, né? Então uma coisa compensou a outra. Suicide Triângulo eu dou 2, porque eu acho difícil, ainda mais que ele pegou com o dedo invertido ali, né? Outro suicide que ele ia fazer também bacana, mas infelizmente ele acabou errando. Ano passado ele tinha escolhido uma música mais calma, e eu acho que o problema do ano passado tinha sido não a música em si, nem a coreografia, mas é porque o áudio tava baixo, então parecia que a faixa, né, da música tava baixa, e aí parece que ele corrigiu isso. Uma dica que eu dou até pra quem quer se apresentar é realmente garantir que a música vai estar tocando num som alto pro pessoal prestar atenção. Se a música estiver muito baixa, o pessoal não presta tanta atenção, de verdade. Mas falando do freestyle em si, ele fez várias manobras legais enquanto eu tagarelava aqui. Esse combo aí provavelmente foi o combo mais rápido do campeonato. Infelizmente ele acabou errando ali, mas foi uma entrada bem bacana, combinou muito com a mudança de ritmo da música. Então é sempre aquilo que eu falo: se a música muda de ritmo, você muda o combo para tentar sincronizar. Não precisa ser batida a batida, tá? Mas já ajuda bastante quando muda o ritmo da música, você mudar o combo que você tá fazendo, fazer outro tipo de manobra. Esse frontal aí foi bem bom, parece que ele tá jogando bem mais rápido do que ele costumava jogar. Ele tá com um índice... Aí ele fez manobras legais no pescoço, novas, eu achei muito bacana. Ele se arriscou mesmo, foi bem legal. E lógico, com mais risco vem mais erros, né? Então ele conseguiu uma pontuação de positivos maior. Essa sequência é difícil também. Manobras em cima da cabeça são difíceis. Infelizmente ele acabou errando bem mais do que ele costuma errar. Só que ele fez coisa bem mais arriscada do que ele costuma fazer. Então, se nos outros anos ele errava pouco, mas não adiantava muita coisa, porque... ele tinha pouco risco envolvido e isso fazia com que a pontuação dele não ficasse tão alta. Dessa vez o papel se inverteu, né? Porque ele teve uma execução que claramente foi inferior aos outros anos, ao que ele costuma fazer, mas eu acho que valeu a pena ainda assim, porque ele conseguiu fazer coisas diferentes, arriscadas. Eu acho que de todos os freestyles que o Guilherme Fragoso fez e que ele vinha fazendo, esse foi o mais fora da curva até agora, por conta desse risco extra que ele tomou. Claro, ele acabou errando um pouco mais, então 3 em execução para o Guilherme Fragoso é bem baixo, quem já viu ele jogando em outros anos, mas eu acho que valeu a pena porque ele também clicou
fez coisas, manobras ali difíceis que eu dou uma pontuação legal. Ele tava jogando bem rápido também para combinar com a intensidade da música, então eu acho que em termos de performance ali, construção, body control, eu achei que ficou bem legal, tá? Não ficou ruim não, ficou bom. Sem penalidades, então isso também ajudou ele a ficar no top 5. E foi um freestyle bem bacana, eu realmente gostei, como eu falei pra vocês. Não digo que foi o melhor freestyle que ele já fez, porque 2018 foi legal, 2020, 2021 foi legal, mas foi o que eu mais gostei, pessoalmente falando, por conta desse risco extra que ele tomou. E eu acho que compensou, né? Mas olhando aqui a nosso perfil de cliques, fica visível ali que a pontuação dele estava subindo bem até os 50, 60 segundos. Daí cai bastante porque o começo da horizontal dele foi bem problemático, né? Ele acabou errando muito e perdendo vários pontos importantes ali. Mas logo em seguida ele começa a acertar mais manobras, a fazer os seus combos. Ali entre 120 e 140 segundos, se eu não me engano, ele tá fazendo as manobras mais rápidas dele, se eu não me engano. Algumas manobras que pontuam bem, né? Elementos bem definidos. E mais perto do final, você viu que a pontuação dele também sobe bem, né? Ali na faixa dos 150, 160 segundos. Porque ele tá fazendo aquelas manobras mais arriscadas no pescoço ali, mais amplas, que dão uma amplitude extra, dão um uso de espaço extra pra ele, e eu acho que compensaram e fizeram com que ele fizesse um freestyle bem bom, de verdade, pelo menos na minha opinião, o que deixou ele em quinto lugar, pessoal. Indo agora pro nosso próximo jogador, que é o Bernardo Peixoto, ele que jogou com MK1 Exia, pessoal. O Bernardo, eu vou até ser sincero, eu acho que até que eu cliquei um pouco menos do que eu devia esse freestyle aqui, né? Tem muita manobra dele que ele usa uma corda bem grande, gigantesca, de enorme, eu não tô exagerando, é enorme. Então os elementos que ele faz são um pouco lentos por conta desse tamanho da corda. Mas faz sentido porque ele faz alguns elementos mais complexos mesmo. Por mais que ele tenha caído de quarto para sexto lugar, eu também gostei bem mais desse freestyle. Infelizmente ele acabou errando bem no começo, né? Então isso dá uma quebrada na sua confiança ali, que você acaba perdendo um pouco o foco, porque errar muito antes é um problema. Mas ele faz manobras bem bacanas, bem complexas, tá? Então ele usa bem toda essa corda enorme que ele joga. Algumas manobras que eu dei um clique, mas talvez eu tivesse que ter dado 2, então desculpa aí, Bernardo, mas acho que não ia mudar tanto na pontuação final ali, quando a gente for olhar. Alguns errinhos ali, mas eu gostei mais desse freestyle do que o do ano passado, porque a música estava melhor selecionada, ela tinha mudanças de ritmo, e ele estava jogando, parecia, de uma maneira mais fluida, mais rápida. Os combos, as manobras, os elementos fluíam melhor de um elemento para outro. Eu gostei de ver. Foi uma evolução, na minha opinião. Várias manobras complexas, difíceis aí. Eu acabo dando um clique porque eu fico na dúvida entre 1 e 2 e acabo dando 1. Esse Hulk aí, o menos... não sei se foi o menos 2 ou menos 3.0. Eu dei 3 cliques, eu achei bem legal. Algumas manobras difíceis aí. Esse combo é muito forte. Eu acho que é o ponto alto do freestyle dele. De verdade, muitas manobras, muitos elementos que eu pontuo. Alguns elementos até mais difíceis, até eu acabo dando um clique, mas são complexos. Infelizmente, vários errinhos aí no meio. Ele vai para uma manobra envolvendo os braços aí, para dar uma variação legal, uma amplitude dos movimentos, então isso é legal. Fluindo bem uma manobra em relação a outra, um elemento em relação a outro. Infelizmente, a manobra do pescoço ele acabou errando, então ele gastou um tempo ali, né? Ele fez vários errinhos. Ele joga horizontal. Infelizmente ele acaba errando essa horizontal em alguns elementos, mas é uma horizontal bem bacana. Mas infelizmente ele acaba cometendo alguns erros aí nessa horizontal. Alguns errinhos ali. A corda meio que dá uma prendida no ioiô, mas ainda assim ele fazendo algumas manobras legais que eu pontuo. Eu acho bem bacana os elementos que ele faz. É original e pontua. Infelizmente, essas manobras mais amplas e mais arriscadas, boa parte delas ele acabou errando. E isso impactou na nota, né? Infelizmente. Alguns errinhos mais bobos aí. E aí no final ele erra esse grind. Tanto é que ele termina com o ioiô sem estar enrolado. E isso dá uma penalidade pra ele. Então ele teve menos 3 de penalidade, já olhando aqui os resultados. Menos 3 de penalidade por conta da troca de ioiô no começo. E mais menos 3, ficou estranho, mas ele teve outro 3 negativo ali no final. Por conta desse bind que ele errou ali, ele terminou com o ioiô sem estar enrolado, né? E isso no sistema atual é menos 3 na pontuação total, né? Não tem a ver com aqueles cliques que a gente estava vendo.
Olhando aqui os resultados, pessoal, execução foi claramente o problema, né? Porque ele teve vários erros e como ele perdeu tempo ali trocando de ioiô, ele perdeu tempo com aquela manobra no pescoço, né? Ele deu a sensação de que ele errou até mais do que de fato ele errou. Mas apesar disso, o controle dele das manobras estava muito bom. Como eu falei pra vocês, as manobras estavam muito bem fluidas entre um elemento e outro. Questão de performance foi legal, construção foi legal, como eu falei pra vocês. Ele escolheu uma música que tinha mudanças de ritmo e ele, de certa forma, acompanhava essa mudança de ritmo. Eu achei que foi bem mais como eu posso dizer? Foi montado de maneira muito melhor do que o de 2021, ainda que a pontuação dele e a execução e as penalidades tenham sido piores nesse ano. Né? Mas ainda assim foi um freestyle legal. Em questão de technical execution, ele não ficou com uma pontuação tão alta, né? Eu acho que por conta de manobras que são complexas, são legais de ver, mas quando a gente coloca pra clicar como juiz, parece que elas não pontuam tanto, sabe? É até um pouco injusto, assim, mas elemento por elemento a gente acaba dando um ponto e daí parece que o freestyle em si foi melhor do que a pontuação ali, o technical execution sugere. E olhando aqui, pessoal, o nosso perfil de cliques, fica claro que a pontuação dele fica bem estática ali entre os 20 e 40 segundos pela troca inesperada do ioiô. Daí ele tem alguns erros em sequência ali entre 60 e 80 segundos. E ali pro final, pessoal, você pode ver que dos 100 segundos em diante, a pontuação dele, dos 120 principalmente em diante, a pontuação dele começa a subir mais devagar, né? Porque ele começa a ter aquelas erradas de manobra no pescoço, errar algumas coisinhas ali que ele demora um pouco para se recuperar. Então, por mais que tenha sido um freestyle muito original e muito bonito, em termos de pontuação não foi o mais eficiente do ponto de vista competitivo. Mas ainda assim foi um freestyle bem legal de assistir, beleza? E vamos agora para o nosso próximo jogador, que é o Eduardo Moma, ele que jogou com Magic Node, pessoal. O Node, que sempre joga todas as categorias, começou bem suave aí, alguns elementos que eu nem dou ponto, mas aos pouquinhos ele vai fazendo algumas manobras de dificuldade maior que a gente acaba pontuando sim. Algumas variações sem erros por enquanto. Começou até que bem um Revolution aí, manobrinhas legais. Nada muito arriscado, nada muito avançado, eu diria muito difícil, mas aí ele começou a errar a mesma manobra mais de uma vez. Isso é uma coisa até que comum de acontecer, pelo que eu reparo. A pessoa erra a manobra a primeira vez, ela tenta a segunda e terceira vez e erra de novo. Jogando devagarinho, fazendo um elemento por vez, uma manobra por vez, focando em não errar muito. Nesse momento tá funcionando, ele tá errando pouco, né? Apesar daquele whip lá que não deu certo. Alguns errinhos aí que ele acaba cometendo. Em questão de performance também não é muito bom, porque ele não tá empolgando muito. O fato dele estar jogando de maneira mais tranquila, mais controlada e com uma música mais calma também não favorece com que ele chame atenção, com que a apresentação dele chame tanto a atenção, tá? Alguns errinhos, e como ele não tá fazendo muita coisa mega difícil, esses errinhos acabam pesando mais, né? E daí a pontuação dele não sobe tanto, ele já tá com 12-7. Aí então parece que a pontuação dele não fica tão alta, né? Por conta disso. Porque quando ele acerta a manobra não pontua tanto, porque não são coisas tão avançadas, tão difíceis. E quando ele... Esse bind foi legal. E quando ele erra, daí pesa, porque às vezes ele erra rápido ali. Ele erra uma vez, daí erra a outra logo em seguida. Algumas laçadas interessantes aí que eu pontuo, que eu acho bem legais. Mas vocês podem ver, ele joga devagar, ele vai acertando uma manobrinha, vai errando outra. E a pontuação dele vai subindo bem aos pouquinhos. Essa manobra seria bem legal se ele tivesse acertado, mas eu acho que ele não acertou ali corretamente, pelo menos. Em questão de como eu posso dizer, coreografia também. Como a música não tem muitos momentos marcantes, não tem as mudanças de ritmo, que eu tanto bato aqui a tecla, complica um pouco para ter uma sincronia boa, né? Então tem esse ponto. Essa manobra foi legal, foi um rejection triângulo muito bom. Eu achei que foi bem bacana, acho que foi o ponto alto do freestyle dele, foi a manobra mais legal. Foi muito bem executado. Aí no finalzinho ele tentou fazer uma manobra que seria legal, mas infelizmente ele acabou errando. E terminou com uma pontuação não muito alta, pessoal, 23-13. Então olhando aqui no Technical Execution, esse 23-13 que eu cliquei, né, que é a pontuação técnica, ficou 4,6 ali, o que é bem baixo. Isso deixou ele nas últimas colocações. Isso e também todos os critérios relacionados à performance. Então,
Space Use, que é o uso do espaço, foi bem baixo, foi 1, porque não teve movimentos amplos, né? Então é um freestyle que se beneficiaria de manobra de costas, de manobras envolvendo o pescoço, envolvendo os braços, mas não teve nada nesse sentido. Coreografia também, a música era muito estática, né? Pra você ter uma coreografia boa. E como ele estava jogando mais devagar, mais tranquilinho, em questão de performance, de showmanship, também não foi uma pontuação alta, foi uma pontuação baixa até. Apesar disso, a execução dele foi ok, só que a pontuação dele não ficou tão alta por conta dele não fazer muita coisa difícil, muita coisa arriscada, né? E daí isso não fez com que a pontuação dele subisse muito, certo? E, inclusive, pessoal, olhando aqui agora o nosso perfil de cliques, fica até diferente dos outros freestyles, porque como a quantidade de cliques positivos foi relativamente baixa, né? Os erros impactam bastante, né? Então você pode ver ali, nos 60 segundos de freestyle, a pontuação dele ali não tava nos 8 cliques, né? Pelo menos pra mim. E lá nos 100 segundos de freestyle, ou seja, 40 segundos depois, 120 segundos também no total ali, a pontuação ainda tava nesses 8 cliques, né? Porque quando você não faz muitas manobras arriscadas e difíceis, sua pontuação não sobe tanto e cada errinho pesa muito mais, certo? Mas foi legal ver o Eduardo Moma jogando mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro de Ioiô. E isso nos leva ao Rômulo Alves, ele que jogou com G-Squared Ioiô G2, pessoal. Eu confesso que eu não conheço essa marca, pra ser sincero. Eu já ouvi falar, mas nunca testei nada. Ele começou bem, tá? Alguns errinhos ali, mas ele faz algumas manobrinhas menores que eu acho que são combos interessantes de se colocar no freestyle. Só que uma coisa que vai ficar muito visível aí nesse freestyle é o seguinte: basicamente, ele vai acertar uma manobra e vai errar outra. No máximo ele vai acertar duas ali, daí vai errar e já a pontuação dele já vai anular, digamos assim. Porque ele acerta uma coisa, ganha ponto, e logo em seguida ele erra e perde ponto. Acho que vai ficar bem visível que está bem intercalado os acertos e os erros. Então ele acerta uma coisa, erra outra. Acerta umas duas coisinhas, erra outra. Então acho que isso vai ser bem perceptível. Mas foi legal ver o Rômulo jogando, tá, pessoal? Eu acho que o Rômulo provavelmente não preparou um freestyle de 3 minutos. Até porque era previsto de ter preliminares, né, eliminatórias. Então jogadores como o Eduardo Momo, o próprio Rômulo, o Lucas Red, eles não prepararam muita coisa para 3 minutos, para apresentar 3 minutos. E aí, obviamente, teve repetição de manobra, teve uma sincronia com a música um pouco baixa, né? Mas aí, apesar disso, o Rômulo tá tentando fazer umas manobras interessantes, tá? Algumas delas ele acaba acertando, mas eu acho que a questão de performance também não é tão boa, porque, de novo, mais uma vez a escolha musical ela é muito constante, né? Ela tem muitos momentos marcantes. Aí ele tenta uns hooks e uns suicides que infelizmente ele acaba errando, senão a pontuação dele poderia subir bastante nesse trecho. Com o minho frontal, algumas manobras, algumas variações, mas de novo, vários errinhos, como eu falo pra vocês, ele acerta uma coisa, logo em seguida ele erra outra, né? Um bind interessante. E também a questão que eu falo de postura. Não sei se fica visível quando você compara, por exemplo, Gustavo Amaral, Guilherme Fragoso, quando eles erram, a maneira que eles se recuperam dos erros, né? Parece que a postura dele já está preparada para retomar a manobra caso erre. E no caso de jogadores como o Whip, como o próprio Eduardo Moma e o Rômulo, que ele está jogando aí, parece que o erro é um pouco mais difícil dele recuperar, porque ele não está esperando tanto, né, digamos assim. A pontuação dele não sobe tão rápido quando ele acerta as manobras, porque não são elementos tão difíceis, tão arriscados, então a pontuação não sobe muito, né? Alguns slacks legais, algumas manobras de cordas legais, mas infelizmente muitos errinhos no começo, né? Quer dizer, ao longo do freestyle, que faz a pontuação dele cair. Esse stop and go foi legal, eu gostei. Teoricamente não pontuaria porque não envolve a corda, mas eu pontuo porque eu achei legal. E tem uma certa dificuldade. Aí um errinho no final, um errinho mais grave ali, que ele vai até acabar pegando outro ioiô, mas bem no finalzinho, similar ao Gabo, não vai dar tempo de fazer nada e a apresentação termina aí com 30 menos 21. Então, em Technical Execution, assim como o Eduardo Moma, foi bem baixo, né? Porque foi parecido, né? Ele não jogou tão rápido, não fez tantos elementos difíceis e vários errinhos que com certeza impactam na pontuação final, né? A pontuação não sobe tanto por conta disso. A execução dele foi baixa, mesma coisa vai para Body Control e Showmanship, por motivos similares ao que a gente explicou aqui no caso do Moma, né?
Provavelmente ele não planejou um freestyle como é que eu posso dizer, de 3 minutos. Teve menos 3 de penalidade ali, que foi o descarte. Ele repetiu alguns elementos, mas eu achei um pouco esquisito e suspeito esse 4.5 e 4,5 em Trick Diversity, porque foi a maior nota nesse critério de todos os jogadores. Eu até achei um pouquinho suspeito, pra falar a verdade. Talvez tenha sido um erro de digitação ou coisa assim, mas não afeta em nada os resultados e as colocações, certo? Mas foi legal de ver o Rômulo jogando e participando. Acho que foi o primeiro campeonato brasileiro que ele joga, se não me falha a memória, posso estar enganado. E aqui, olhando o perfil de cliques dele, fica visível isso que eu falei, de ele acertar uma manobra, errar outra, acertar uma manobra, errar outra. Veja que entre os 80 segundos e os 160 segundos, ou seja, mais de 1 minuto, a pontuação dele fica oscilando entre 6 e 7 positivos. Então ele acerta uma coisa, erra outra, acerta uma coisa, erra outra. Então isso ficou bem nítido. No finalzinho ele acabou acertando algumas manobras a mais, então a pontuação dele deu uma alavancadinha, né? Mas ainda assim não foi uma pontuação alta, né? Porque ele não fez tantas manobras e teve vários errinhos, como a gente percebeu aí nesse perfil de cliques aí, certo? Mas foi legal ver o Rômulo jogando no Campeonato Brasileiro. E isso nos leva, é claro, ao último jogador, Daniel Borges, que ficou em segundo lugar e estava defendendo seu título. Ele que estava jogando com R-Type da Yo-Yo Factory, a própria edição, né, que leva as cores do Brasil e a assinatura do Daniel Borges. Pegando um pouco no pé aqui, é meio triste defender um freestyle que começa errando um trapézio, mas acontece, né? Ele teve alguns errinhos no começo, mas ele se recuperou bem, combos muito bem construídos que pontuam bem. Infelizmente vários errinhos, mas ele se recupera rápido, né? Então não impacta muito os elementos seguintes. Até aí, pessoal, o freestyle vai muito bem. Até boa parte do freestyle vai muito bem, na minha opinião, inclusive. Várias manobras, ele tava jogando até que rápido, né, pra mostrar que tava bem consistente, bem na base, digamos assim, as manobras que ele fez. Ele fez um suicide em triângulo em cima da cabeça muito arriscado. Talvez até tivesse que ter dado 3, porque é um risco você fazer um suicide triângulo por cima da cabeça num freestyle. Combo de braço pra dar aquela variada nas manobras que ele tá fazendo, nos elementos que ele tá fazendo. Então bem legal, vários elementos mais dificinhos que ele faz. Um combo de wrist mount aí. Não pontua tanto, porque quando ele vai pontuar ele acaba errando, né? Fica bem visível o erro, então ele perde um pouco do combo. Mas foi legal de ver. Esse bind teria um impacto legal, mas infelizmente ele acabou errando, senão eu teria dado 2 cliques com certeza. É um bind difícil. Todo mundo acho que errou, que tentou fazer esse ano. O combo frontal dele com elementos mais complexos, mais lentos. Aí eu dei erro porque eu acho que foi uma manobra de pescoço que ele queria acertar, ele acabou errando, mas ele se recuperou muito bem. Mais uma manobra envolvendo dessa vez o outro braço para dar aquela variação extra no freestyle dele. Então foi bem legal ver, clica muito bem, muito refinado. Aí ele vai para uma sequência de hooks difíceis que eu dou ponto, vários elementos difíceis. Aí ele tá bem empolgado. Eu acho até que um ponto que eu reparei quando eu tava assistindo ao vivo é que eu acho que ele ficou um pouco mais empolgado do que devia, e isso desconcentrou ele em algumas manobras posteriores. Aí ele fazendo uns metacombos e mandando super bem, acertando muito. Ele fez um hook 3.0 e eu dei 2 cliques ao invés de 3, porque ele já tinha feito um 2.0, então é meio que repetido, digamos assim. Mas até agora, pessoal, de verdade, freestyle de primeiro lugar. Ainda com os errinhos ali, freestyle de primeiro lugar. Aí que a coisa complica. Ele erra muita coisa mega importante em sequência. Basicamente o combo inteiro do pescoço, que daria 2, 3 cliques para cada elemento, vai pro espaço. Aí ele acertou alguns elementos, mas ainda assim muitos errinhos. E a pontuação dele cai bastante nessa parte. Aí ele faz vários hops, mas como não são tão direcionados para cima, eu não dou 2 em nenhum deles, tá? Porque não é bem vertical. Mais alguns errinhos, infelizmente, então começa a errar bastante do pescoço para frente. Alguns slacks que ele tenta fazer, ele erra uma vez, ele erra outra. Não fica tão evidente, mas são vários errinhos pequenos. Manobra de impacto horizontal final que ele infelizmente errou, senão eu teria dado 2 cliques com certeza. E ele terminou com 99-20 pra mim. Talvez tivesse uma manobra ou outra que eu pudesse ter clicado um pouco mais, admito, mas ainda assim ele teria ficado com 101, 102 cliques pra mim. E olhando aqui os resultados oficiais, o que a gente percebe? Os evals dele foram ótimos. Claro, execução não foi tão ótima assim, porque ele acabou errando bastante no final, né? Mas questão de controle, diversidade de manobras, coreografia, controle corporal e showmanship, ele tirou nota máxima em showmanship.
foi a melhor performance de um A do campeonato, com certeza, certo? Mas o que complicou para ele foi que nos juízes oficiais, o technical execution dele ficou bem abaixo de mim, né? E eu acho que muito por conta dos erros. Não é nem tanto pelos 20 negativos que eu dei ali, mas é porque teve muita coisa positiva que ele deixou de ganhar. Então ele podia ter tirado uns 3 cliques numa manobra no pescoço, mais 2 em outra passada, mais 2 em outra. Se ele tivesse acertado o combo do pescoço, os resultados ficariam muito mais próximos e talvez ele até ganhasse, pra falar a verdade. Mas foi um freestyle muito bom, tá? Como eu falei, eu fiquei com uma sensação que perto ali, um pouco antes da manobra do pescoço, ele se afobou um pouco no sentido de se empolgar mais do que devia, e isso pode ter tirado um pouco da concentração dele. Comigo já aconteceu isso em alguns freestyles, você achar que tá arregaçando e daí você meio que perde um pouco o foco, o foco, a concentração, e acaba errando mais, daí porque você se empolga mais do que devia. Isso já aconteceu comigo, eu acho que pode ter sido o caso, porque até os 2 minutos de freestyle ali, eu acredito que ele tava fazendo um freestyle de primeiro lugar sim, tá? Ele tinha mais manobras mais difíceis do que eu, manobras mais controladas do que eu, uma performance em geral um pouco superior, né? Mas ele acabou errando bastante. Isso vai ficar evidente aqui, ó, pessoal, no que a gente vai ver agora, que é o perfil de cliques. Olha como a pontuação dele cai lá pro final. Então assim, a pontuação dele vai subindo bem, ali entre os 60 e 80 segundos ele tem umas erradinhas, mas nada muito grave. Dos 80 segundos em diante sobe bem a pontuação de novo. E ali dos 130 segundos, que é a manobra do pescoço, até os 140, veja que a pontuação dá uma queda boa, né? Isso por conta das manobras do pescoço, que ele errou muita coisa, certo? Depois ele faz mais umas manobrinhas e ali na reta final, perceba que dos 150 até os 160 segundos, fica meio que uma linha reta ali, a pontuação dele não sobe muito porque ele comete vários errinhos. Como ele tem um controle muito bom, esses errinhos não ficam tão aparentes, mas são errinhos ainda assim, daí a pontuação dele acaba caindo. Então eu diria que até os 120, 130 segundos ele fez um freestyle de primeiro lugar, mas os erros na reta final ali, do pescoço pra frente, podemos dizer assim, tiraram o título da mão dele. Pelo menos eu acredito, na minha análise, foi o que aconteceu, tá? Eu lembro que antes da apresentação, dele fazer a apresentação, eu perguntei pro Daniel e falei, cara, qual que é a parte mais difícil do freestyle aí que você vai fazer, que tá sendo mais difícil pra acertar? E ele me respondeu, pescoço. E ficou nítido porque no fim das contas foi isso que prejudicou largamente o freestyle dele, né? E deixou ele com uma pontuação técnica bem abaixo do que ele era capaz nesse ano, certo? E aqui é só pra vocês entenderem, pessoal, isso aqui eu acho interessante. Aquela coluna verde é relacionado à nota técnica oficial. Obviamente eu não tenho nada a ver com isso porque eu tava jogando, competindo, então, né, é lógico que eu não vou ser juiz, já que eu sou um competidor. Mas a parte laranja aqui é o que eu queria mostrar pra vocês. Então ali, por exemplo, eu me dei 101 cliques positivos e 12 negativos, o que me deu 89 cliques ao todo. Esses 89 cliques são os 60 pontos, já que foi a pontuação ali mais alta nos cliques, né? Então, quem tem a maior quantidade de cliques ganha os 60 pontos pro juiz, certo? E o resto é proporcional, é tipo uma regrinha de 3, tá? Por exemplo, ali mais pra baixo, o Lucas Red, no total ele ficou com 20, né? E o Eduardo Moma ficou com 10. Logo, o Lucas Red tem o dobro de Technical Execution que o Eduardo Moma tem. Então, para não ficar tão nebuloso, como que se chega nessa pontuação de execução técnica, de Technical Execution, é mais ou menos por aí, tá? A pontuação mais alta, a clicagem mais alta recebe os 60 pontos e o resto é proporcional a isso. E se fosse 2 juízes, por exemplo, julgando, eu e o juiz oficial, o que aconteceria? O Daniel, por exemplo, pra mim, ele ficou com 53 de execução técnica e pro juiz oficial com 47. Se fossem nós dois como juízes, o Daniel terminaria com cerca de 50 de execução técnica, ficaria a média, tá? Mas é normal ter uma variação de pontuação, tá? De execução técnica aí, dependendo do juiz. Por isso que é sempre indicado ter mais de um juiz no campeonato. Eu acho que as maiores variações aqui são do Rafael Yuri, eu pontuei ele bem mais, né? O Guilherme Fragoso, eu pontuei muito mais do que a pontuação oficial, né? Eu pelo menos achei isso. O Felipe Fenrich também, a pontuação dele pra mim foi bem maior por conta do risco que ele faz nas manobras. Então, apesar da quantidade gigantesca de erros, ele ainda fez muita coisa difícil pra mim, na minha opinião.
Mas o resto eu acho que tá mais ou menos parecido, né? Do Gabriel Pedrosa pra baixo tá bem semelhante, eu diria, certo? Mas foi bem legal. E aqui analisando os resultados oficiais, só pra finalizar aqui, pessoal, eu ganhei porque eu fui mais consistente do que os outros, né? Eu errei um pouquinho ali no final, mas ainda assim mantive um índice baixo de erros e fiz um freestyle operante do ponto de vista de performance. E como eu falei, quando você acerta bastante, isso compensa a sua execução técnica. A sua execução técnica não, a sua performance. Por exemplo, o Daniel, ele fez uma performance bem melhor que a minha, ele focou em performance bem mais que eu, só que nos evals ali, beleza, ele ficou com uma nota um pouquinho maior que eu no uso do espaço, um pouquinho maior no showmanship, mas não compensou muito, né? O que pesou mesmo foi a execução técnica, já que ele teve vários errinhos e deixou de fazer várias manobras importantes e difíceis, certo? Daí atrás dele vem o Gustavo Amaral que jogou bem, né? Teve, claro, as penalidades, os vários errinhos que eu sempre falo que prejudicam a nota final. Rafael Yuri jogou muito bem, a segunda metade do freestyle dele foi excelente, sem exagero, para mim foi excelente, não foi boa, foi excelente. Muito tempo sem errar ali, uma sequência muito boa de manobras, combinou bem o freestyle, eu gostei muito. O Guilherme Fragoso, ele ficou em quinto lugar porque ele se arriscou mais do que ele costumava se arriscar, então ele errou muito mais, só que ao mesmo tempo ele também teve pontos altos que ele não costuma ter em questão de risco e dificuldade e amplitude das manobras, e foi bem legal. O Bernardo, ele teve um prejuízo ali grande por causa das penalidades, assim como o Felipe, né? Terminaram com pontuações parecidas na pontuação oficial, né? Erraram logo no comecinho muita coisa, isso dá uma quebrada no freestyle, infelizmente. No caso do Felipe, ele ficou com uma execução técnica menor porque ele errou muito mais, então em termos de cliques negativos, ele teve bem mais erros. Gabo e Rodrigo Yokota ficaram com uma pontuação parecida por motivos diferentes, né? O Gabo, ele fez poucos elementos e errou pouco, né? Então a pontuação dele não subiu muito. E o Rodrigo Yokota, ele tinha uma fluidez melhor, até uma originalidade melhor, fez muitos mais elementos e errou muito mais, e a pontuação ficou meio parecida ali com o Gabo. Lucas Red ficou ali atrás em 10º lugar porque ele repetiu muita manobra, fez vários errinhos também. O Bruno França, ele poderia ter ficado na frente do Lucas Red, ele até tinha mais manobras na minha opinião, mas as penalidades jogaram ele para uma posição abaixo, né? E o Eduardo Moma e o Rômulo Alves, eles tiveram uma pontuação baixa, bem baixa em execução técnica e também na questão toda de performance, né? Porque eu acho que eles não montaram exatamente uma apresentação de 3 minutos com início, meio e fim, digamos assim, certo? Mas aí só para vocês verem os resultados finais. E essa foi a nossa análise completaça do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2022, da categoria principal às finais de 1A. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários, dá um joinha, se inscreve no canal, porque esse vídeo dá uma trabalheira para fazer, certo? E a gente se vê nos próximos vídeos do Falando de Ioiô. Muitíssimo obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!